Graça e paz, irmãos, amém? Agradecemos ao Ministério de Louvor, pelos cânticos, que foram entoados ao nosso Deus. Nós temos hoje, irmãos, a incumbência, de trazermos uma reflexão da palavra do nosso Deus, Nosso Deus que em todos os momentos da nossa vida, Ele é conosco, amém? Irmãos, ontem nós tivemos a 6ª ministração da palavra de Deus, nos cultos proféticos, e nós ouvimos do pastor Natanael, ele dizendo aqui, enfatizando, que um decreto foi estabelecido na igreja, amém? Aquilo que nós já vínhamos, tendo conhecimento desde o começo da campanha, ontem ficou bem assim, destacado, que um decreto, irmãos, foi estabelecido sobre a igreja, amém? Irmãos, e me chamou a atenção, porque já tivemos 6 cultos proféticos, representando os meses do ano, e hoje é o 7º. E a palavra me levou a me perguntar, me questionar, irmãos. Ontem foi o 6º culto, e o que nós já fizemos, enquanto filhos de Deus, para recebermos o decreto que já foi estabelecido na igreja? O que nós temos feito? Tivemos 6 ministrações tão importantes, tão profundas, que falaram, que falam aos nossos corações. E aí, irmãos, me levou a me questionar, o que eu, já fiz, ou eu estou esperando terminar, os 12 cultos proféticos, para depois eu começar a colocar em prática as mudanças na minha vida? Será que eu vou precisar esperar terminar os 12 cultos, para só depois eu começar a ter essa mudança de atitude, para que eu possa receber os decretos que já foram estabelecidos sobre as nossas vidas? Então, irmãos, é profundo as ministrações, que estão acontecendo aqui na igreja durante todos esses dias. O pastor Rafael ministrou, na abertura dos cultos, que darei ao Senhor. E aí, irmãos, nós vamos esperar terminar, os 12 cultos, para depois ver o que nós vamos dar ao Senhor? O pastor F ministrou também que nós precisamos organizar nossa vida, nossa casa, nossa família. Foi tão profundo, a ministração sobre família. E o que nós fizemos, irmãos, como mudança, de atitude, para que nós possamos receber a ministração do Senhor em nossas vidas? A Fernanda ministrou também que nós devemos deixar o pecado para trás. Será que nós temos deixado, irmãos? Será que as nossas raízes, estão se aprofundando no Senhor? A Milena ministrou que nós devemos ficar sensível à voz de Deus. Irmãos, tantas ministrações com tamanha profundidade, e nós estamos esperando o quê, irmãos? Para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Uma reflexão por esses dias. E a palavra de Deus é tão importante, tão tremenda em nossas vidas, irmãos, que aquilo que a maioria das pessoas vê como loucura, como uma coisa de crente, uma coisa doida, para nós, irmãos, é instrução, é crescimento, amém? Então a palavra de Deus, irmãos, tem essa característica. A maioria das pessoas ouvem, para uns é loucura, é fanatismo, mas para nós é mudança de vida, é crescimento, amém? Vamos estar meditando um pouquinho, irmãos, em 2 Reis. 2 Reis, o capítulo 6, versículos 1 ao 7. Já que para muitos, a palavra de Deus é loucura, vamos ver o que a palavra nos traz nessa noite, como revelação, amém? 2 Reis, capítulo 6, vamos ler do 1 ao 7.
disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós estamos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Oremos a Deus. Grande Deus, Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, nessa semana, ó Pai, em que estamos realizando cultos proféticos, hoje simbolizando o mês de julho. Pai, que a Tua palavra venha encontrar guarita em nossos corações, que nós possamos, ó Deus, diante do Senhor, firmarmos o compromisso e mudarmos os nossos atos, nossas atitudes. Que o Senhor possa nos dar condições, ó Pai, para que nós possamos confrontar com o pecado, com medo e sermos abundantemente agraciados pelo Teu poder, pelas Tuas misericórdias. Fala conosco, ó Deus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estava ali no banco esperando e aguardando esse momento tão importante, né? E o coração parece que vai sair pela boca, né? E eu pedindo a Deus, né, que não seja, irmãos, emoção, que a emoção, né, nos faz o coração vibrar também, mas que seja a palavra de Deus, né, saindo, irmãos, da minha boca, né, para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos ouvi-la. Irmãos, aqui nesse capítulo que nós lemos aqui, no 6, do 1 ao 7, então assim, Deus falando, né, ao seu povo, nós entendemos assim, a gente busca, né, a revelação da palavra, e nós encontramos assim, irmãos, alguns esclarecimentos deste momento em que Eliseu, né, estava ali, junto, né, com os filhos dos profetas. Ao primeiro momento, assim, a gente entende, eu consegui entender, que ali, irmãos, estavam Eliseu diante de uma escola, porque eles estavam ali, né, os filhos dos profetas, e eles estavam ali em aprendizagem, buscando ali crescimento. Tá? Irmãos, e um momento ali, aquele lugar, aquele espaço, já estava assim um tanto apertado. Eu entendo assim que Eliseu já tinha percebido aquela situação, que era necessário, irmãos, que houvesse um espaço maior, que houvesse assim um lugar com mais comodidade, onde eles pudessem estar. Irmãos, e nós entendemos assim como a igreja, nós temos os nossos pastores, nós temos ali os líderes, nós temos a liderança, e nós entendemos assim, irmãos, que é necessário que haja unidade. Amém? Que todos nós estejamos, irmãos, juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, buscando crescimento. Amém? Não há outra razão de estarmos juntos, ouvindo a palavra, a não ser buscar o crescimento.
E esse crescimento, irmãos, que nós buscamos, ali como os filhos dos profetas buscavam, era fortalecimento, era buscando a armadura de Deus, para que nos dias maus, nos dias de dificuldades, eles pudessem enfrentar. O versículo 2 diz assim: vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Irmãos, ali estavam aquele povo, reunido, as pessoas reunidas, estudando, buscando a Deus. O espaço ali já necessitava, de que fosse ampliado. Eu acredito que Eliseu também já tinha percebido, aquele certo desconforto. Irmãos, e como eles estavam todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, o que eles fizeram? Eles sugeriram para Eliseu, que tomasse uma medida, uma atitude, e que fossem, buscar até o Jordão, buscar ali madeiras para poder ampliar o espaço. Eu acredito assim, irmãos, na igreja não é diferente. O nosso pastor, presidente, ele espera o que de nós, irmãos? Crescimento. Espera que nós estejamos, irmãos, unidos no mesmo propósito, e que nós tenhamos também, irmãos, iniciativa. Amém? Essa iniciativa que eu entendo, irmãos, que não é eu fazer o que eu bem entendo, porque eu acho que tem que ser dessa forma. Não é. Nós entendemos aqui que eles foram até Eliseu e sugeriram, eles tiveram uma atitude, uma iniciativa. E o que nós precisamos em nossas vidas é termos iniciativa. É saber que nós temos a liberdade de chegar até o nosso pastor e oferecer, irmãos, uma sugestão. Tá? Esse ato, essa atitude, nós entendemos também que houve ali, irmãos, uma situação de submissão. Tá? E onde há ordenança, onde há equilíbrio, onde há situações como nós estamos vendo, ali há crescimento. Amém? Deus se alegra de ver ali o seu povo reunidos, e um povo que não está ali apenas ouvindo, mas um povo que tem também iniciativas e submissão ao líder. Amém? Irmãos, no versículo 3: então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. No primeiro momento, o que Eliseu disse? Não, vocês querem, vocês podem ir, vocês têm a liberdade. Eles até poderiam ir. Mas, irmãos, como é bom, como é importante nós nos sentirmos protegidos. A presença de Eliseu ali junto com eles, a presença do nosso pastor junto com nós, nos dá segurança. Amém? Irmãos, e quando nós estamos seguros, quando nós sentimos essa segurança, as coisas fluem melhor. Porque o fato deles estarem indo até o Jordão, cortar troncos, árvores, irmãos, alguma situação poderia acontecer, como de fato aconteceu. Uma situação que não estava prevista. Tá? E se eles não estivessem ali com o pastor, se não estivessem ali com o líder, se não estivessem ali com Eliseu, de repente eles poderiam ter tomado uma decisão contrária àquilo que Deus gostaria que fosse feito. Então nós entendemos, irmãos, dessa forma: a unidade gera crescimento. Amém? E não há nada melhor do que nós crescermos junto com o nosso líder. Nós tivemos aí agora esse ano de pandemia, os estudantes, sem a orientação presencial dos professores, e foram muitas as dificuldades enfrentadas. Aí a família teve que se envolver, os pais, a família se envolveu naquela situação. Enquanto, irmãos, que nos anos anteriores, os
os professores, a escola recebia os alunos e as coisas fluíam. Só se chamava o pai, a mãe, o responsável na escola quando surgia algum problema. Mas no mais, era a escola que tomava a frente, né? E aí os alunos aprendiam, sabe? Ou seja, eles tinham ali com eles o papel, a função, o instrutor, o professor, para dar as orientações. E era isso que os filhos dos profetas queriam de Eliseu, a presença dele. Porque a presença de um líder na nossa vida faz toda a diferença. Amém, irmãos? E continuou. Então Eliseu entendeu essa situação, deu abertura, falou: olha, vocês querem ir, vocês podem ir, não tem problema não, podem ir. Mas eles queriam a presença de Eliseu. E Eliseu foi com eles. E foi com eles, tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Olha a situação, irmãos. O imprevisto, o importuno, o problema surgiu. Amém? Eles estavam ali trabalhando. Irmãos, qual foi a reação daquele filho, daquele profeta que acabou perdendo ali o machado? Ele clamou: ai, meu senhor, era emprestado. Olha só a situação, irmãos. De repente, aqui o texto não fala, mas de repente Eliseu nem sequer sabia que aquele servo estaria pegando um machado emprestado. Hoje a gente fala assim: mas o que é um machado? Hoje machado não é nada, né, praticamente. Mas naquele tempo, irmãos, machado era um armamento, um material de trabalho importantíssimo e valioso, porque as pessoas, para desbravarem, derrubarem matas e tudo mais, a única ferramenta que eles tinham era o machado. Então, para um deles, um dos discípulos, dos filhos dos profetas, ir lá e pedir um machado emprestado, irmãos, trouxe sobre a vida dele uma grande responsabilidade. Amém? De repente, se ele tivesse falado com Eliseu: olha, eu quero demais ir te ajudar, mas eu não tenho machado. Quem sabe Eliseu teria resolvido de uma outra forma. Porque no reino, num crescimento, não é preciso que todos façam a mesma coisa. Há uma organização, como foi ministrado aqui nos cultos anteriores. Há uma organização. Tá? Existe ali um líder, e o líder atribui a todos nós os trabalhos. De repente não haveria necessidade de se tomar emprestado uma ferramenta. Irmãos, trazendo para a nossa vida, nós somos mordomos de Cristo, não é assim? Se nós somos mordomos de Cristo, irmãos, nós não temos o poder, o domínio das nossas vidas. Nós temos a incumbência, a responsabilidade de zelarmos pelas nossas vidas, porque nós estamos aqui, como se diz, emprestados. E a nossa vida, nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Amém? Irmãos, e ali houve então uma negligência. Vocês percebem, irmãos? Eles estão ali todos juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, mas diante de uma situação, eles foram, aparentemente, né, Eliseu estava no comando de todas as situações, mas havia ali, né, pessoas, não sei se é um só ou mais, infiltrados, irmãos, tá? Que no primeiro momento estava no mesmo propósito, mas já havia ali um pensamento diferente. Não é diferente da igreja. Nós estamos juntos, firmados no mesmo propósito, no mesmo objetivo, mas, irmãos, uma hora ou outra surgem situações que desagradam ao pastor, desagradam ao nosso Deus. E isso, irmãos, é consequência, é impedimento para o crescimento. Amém? Não há como uma igreja crescer firmadas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, tendo ali, irmãos, ideias contrárias. Tá? Isso aí é sinônimo do quê? De desobediência, de problemas, tá?
situações em que exigem que as situações se resolvam, que o problema se resolva. Irmãos, quando o pastor me pediu, né, para mim trazer uma fala, né, aí eu comecei a meditar nessa palavra e eu me lembrei, quando chegou o tempo, né, de eu servir o exército, fui, né, fiz lá todo o cadastro, aquela coisa toda, fui chamado, né, e fui servir o exército. Chegando lá, irmãos, gostei, né, de estar ali, mas eu não queria ficar como os demais, tirando serviço, limpando baias, né, cuidando dos animais, cavalo, égua, essas coisas. Eu queria assim mais, eu queria fazer com que o meu tempo, a minha estadia ali, fosse de crescimento, que eu pudesse aproveitar mais o tempo. E passado acho que uma semana, uns 15 dias, e aí saiu aquele processo todo, convidando, né, quem quer fazer curso para cabo, quem quer servir no pelotão de operações especiais, e eu me inscrevi, né, para que eu fosse aceito no pelotão de operações especiais, que é o tal do Pelopes lá. E aí fui aceito, rapidão, se é por causa da estatura, né, tamanho, isso aí aguenta, né? E fui, irmãos, e fui aceito. E nós passamos a receber instruções cada vez mais difíceis, cada vez mais desafiadoras. E eu firme, né, aguentando ali. Passados alguns dias, e aí já veio um convite para que eu fosse, né, que eu ficasse lá como, né, participante, soldado ali, e também que eu fosse o rádio operador. Então, mais um desafio. Então, nas instruções, para onde a gente fosse, eu tinha que levar o rádio operador nas costas. Pesado. Irmãos, uma responsabilidade grande. Está vendo como as coisas vão acontecendo nas nossas vidas? Nós aqui na igreja, né, nós viemos, Deus nos chamou, nós estamos aqui, firmados, nós trazemos sobre as nossas vidas, irmãos, uma responsabilidade muito grande. Amém? Responsabilidade com a sociedade, com a família, em casa, no trabalho, nos estudos. Irmãos, nós estamos cercados por testemunhas, né, a todo momento, observando o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Amém? E ali eu recebi, irmãos, aquela incumbência de ser um rádio operador. Tudo bem, aquilo me encheu de orgulho, tá? E a responsabilidade, irmãos, aumentou ainda mais. Então, além de eu ser um soldado, né, tipo assim, selecionado, eu ainda tinha a incumbência de ser o rádio operador para estar transmitindo ali os acontecimentos. Irmãos, e chegou um dia de nós passarmos, né, por um treinamento à noite. Então, se é Pelopes, é pessoal que aguenta mesmo desafios. A noite escura. Aí nós saímos, eu com aquele rádio, né, nas costas, pesado, e aí nós fomos. Chegamos lá numa mata escura, fechada, não tinha nem lua, não tinha nada, escuridão só. Irmãos, e qual era o treinamento ali? Primeira coisa que eles fizeram foi soltar na gente aquele gás lacrimogêneo, parece que fala. Aquele gás que penetra onde há umidade e queima. A gente fica louco, você não sabe para onde você vai. E tudo escuro. O que nos norteava ali era o caminho, era uma corda. Você saía dali, você segurava, recebia aquele jato, né? E aí você saía doido, correndo. Sabe? Você quer correr e você ia se mantendo, irmãos, pela corda. Tá? Não tinha assim visão, não conseguia enxergar nada. E aí você vai caminhando, segurando na corda, caminhando, meio troteando mesmo. Lá na frente, aquelas cordas, elas entram num emaranhado, né, de situações, sabe? Você não consegue ver nada. Você ia segurando a corda e você ia passando, esquerda, direita, e ia indo. Irmãos, e de repente, você não podia caminhar, você tinha que se rastejar. E a coisa foi assim, bem difícil mesmo. Chegado o momento, irmãos, você encontrava o terreno de tudo quanto é qualidade, sabe? Atoleiro, molhado, barro, e você só ouvia gritos, vozes de comando, né? Vai, e você doido correndo. Em determinado momento, irmãos, tá? O terreno era tão liso que eu caí, sabe assim, caí naquele barro, naquela lama,
sabe? Perdi a corda, não consegui enxergar mais nada, sabe? Irmãos, e como é triste o cair. Irmãos, como que é triste. Aqui nós estamos lendo, irmãos, quando o filho do profeta, ele gritou, ele exclamou, ele disse, né, ele se apavorou naquele momento: ai, meu Senhor, era emprestado. Ou seja, o zelo que ele precisava ter com aquele machado era muito grande. Não é assim, irmãos? O zelo que nós precisamos ter com a nossa vida, com o compromisso que nós firmamos com o nosso Deus, é muito grande. Irmãos, ali naquele exército, aquele compromisso que eu assumi, carregar aquele rádio, muito grande. E eu me apavorei quando eu caí com o rádio e tudo mais, e a lama tomou conta. Irmãos, é vergonhoso o cair, tá? Seja no pecado, seja quando você está aí na rua, que você escorrega, cai, seja onde for, o cair é vergonhoso. Tanto é que as pessoas, nós quando caímos, a gente levanta rapidão, né? Ainda olha para os cantos para ver se ninguém está vendo. Porque ali, irmãos, naquele cair, naquela situação, sabe, vem sobre nós, sobre a nossa cabeça, situações e mais situações. E uma delas é o fato de nós não termos ali o cuidado necessário. E se nós não cuidarmos, irmãos, falando, né, da nossa vida espiritual, nós caímos. Amém? Nós caímos, irmãos. Levantamos? Sim, levantamos. Mas o peso da responsabilidade, irmãos, o peso do compromisso é muito grande. Eu perguntei no começo, né, da nossa fala, irmãos, o que nós temos feito, né? Agora 7º culto já. Deixa eu falar do tema, né? Esqueci de falar do tema. O tema é assim, irmãos: deixai todo o embaraço que te impede de crescer. Amém? Este é o tema da nossa reflexão nessa noite. Então, aquele momento ali, irmãos, de cair, né, que eu caí lá naquele lamaçal, não via nada, não sabia de onde que eu estava vindo, nem para onde estava indo. Aí, tentando me levantar, escorregando e caindo mais, até que eu consegui encontrar a corda. Irmãos, e quando eu encontrei a corda, sabe, uma alegria, uma tristeza invadiu, né, meu ser naquele momento, e eu me apressei em recuperar o tempo que eu havia perdido. Porque o cair, irmão, é isso aí, é perca de tempo. Aí eu levantei correndo, sabe, caindo, levantando. Irmãos, ao invés de eu pegar o rumo, né, para onde eu deveria ir, eu peguei o contrário, naquela situação toda, e eu estou lá na corda e puxando e vai. Quando pensa que não, eu cheguei na etapa inicial de novo. Irmãos, que vergonha o xingamento que a gente recebe, né? Boca aberta, seu idiota, né? Não é para cá, é para lá que você tem que ir. Mais uma jorrada daquela na cara, irmãos, de gás, né? Se eu já estava ruim, então aí a coisa piorou. Mas, irmãos, o voltar, irmãos, é terrível. O cair, irmãos, parece que a gente assina ali um atestado de incompetência, de incapacidade, não é assim? O cair. E aí, irmãos, o que acontece? O que a palavra de Deus diz para nós? Deixa eu me encontrar, que eu marquei tão direitinho aqui, agora não consigo achar mais nada. Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, a responsabilidade, o nosso compromisso diante da igreja, diante de Deus. Esse olhar para trás, irmãos, é olhar, irmãos, para o pecado, aquela situação de onde nós saímos. Quem já trabalhou em lavoura, né? Eu trabalhei em lavoura há muito tempo, irmãos. Arei também, como está falando aqui, né? Com arado, você põe o cavalo, ou égua que seja,
do arado, né? E aí você vai tocando e segurando. Irmãos, você não pode ficar olhando para os lados, se distraindo, olhando... Não, o olhar é reto. Qualquer desvio, irmãos, qualquer situação ali de descuido faz um arraso muito grande. A planta, as ruas inteiras praticamente são arrancadas porque você descuidou. Nossa vida aqui também é assim, irmãos. Aqui está dizendo que qualquer um que lança a mão do arado e olha para trás, as consequências vêm, irmãos. Tá? Todo erro, né, tem as consequências. Deus perdoa, mas vem as consequências. Nós estamos cantando aqui o cântico, né, aleluia. Nós estamos entoando esses louvores, abençoando a nossa geração, os filhos dos filhos. Irmãos, aí eu pergunto, com esta atitude que nós estamos tendo, com essa falta de compromisso, irmãos, com a igreja, com a palavra de Deus, nós estamos crescendo? O que nós vamos deixar, irmãos, como legado, né, como herança para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos? Se eu já assisti 6 cultos proféticos e não tive uma mudança de atitude, o que eu fazia, eu continuo fazendo. Por isso que eu perguntei, irmãos, o que nós já fizemos? O que houve já de crescimento, de melhoras? O que eu já abri mão da minha vida pelo reino? Amém? Irmãos, e aí, o cair, que eu estava dizendo, é como se eu estivesse assinando um atestado de fracasso. É um estágio, irmãos, lastimável em nossa vida. É muito ruim. Aquele sentimento de culpa, de desânimo, as acusações e a vergonha. Porque é vergonhoso, irmãos, quando nós caímos, quando nós abrimos mão aqui do arado e olhamos para trás. Ou seja, nós retomamos ao estágio inicial de pecado, de lamaçal e de vergonha. Irmãos, segundo a Pedro 2:22 diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Irmãos, fomos recolhidos, retirados de um lamaçal, né, de vergonha, de pecado, de situações. E Deus nos colocou os nossos passos, os nossos pés numa rocha firme, segura. E o que nós fazemos, irmãos? Lançamos mão do arado, olhamos para trás, agimos aqui como esse cão, porque vocês veem que o cão age dessa forma, tá? Ele volta no seu próprio vômito. Que coisa nojenta, irmãos. E nós estamos, irmãos, agindo da mesma forma, voltando ao nosso próprio vômito. Estamos tendo atitudes aí como uma porca que foi lavada e que aí ela volta a se envolver ali na lama. E depois, irmãos, o que nós fazemos? Corremos, né? Perdão, Senhor, perdão. Deus perdoa, irmãos, isso aí não resta dúvida. Mas nós vamos ficar, irmãos, nessa situação de inconstância, de pecado, de cair, de levantar, até quando? Hoje nós recebemos mais uma notícia, né, de mais uma pessoa aqui de Carapó, que é conhecida, que morreu. Irmãos, a vida é o sopro, né? Não depende de nós estarmos vivos ou não. Depende do nosso Deus. Podemos ser pegos, irmãos, no momento, né, que você nem sequer esteja esperando. Vai dar tempo de você se consertar, vai dar tempo.
né, de eu me consertar com Deus? Porque a eternidade, irmãos, é certa, isso aí não há dúvidas. E nós temos escolhido, irmãos, passar a eternidade onde? Onde está escrito o seu nome? No livro da vida? Amém. Irmãos, para que o nosso nome continue escrito ali no livro da vida, é preciso, irmãos, mudanças de atitude, mudança de comportamento, é preciso o crescimento espiritual. Tá? Como que eu vou pedir aqui, né, no altar, entoar cânticos, que eu diminua para que Deus possa crescer? De que forma, irmãos? Agindo da mesma forma que eu venho agindo aí há tantos anos. Porque vai se tornando, irmãos, na nossa vida uma constância, né? Hoje eu peco, amanhã eu peço perdão. E onde está o arrependimento? Porque a palavra de Deus diz, né, que nós devemos nos arrepender e deixar o pecado. Não é arrepender hoje, no dia da ceia, e depois voltar a fazer tudo de novo. Irmãos, eu não vou mencionar aqui pecados, porque acredito que, né, todos nós estamos fazendo uma reflexão e nós sabemos muito bem, irmãos, qual é o ponto em que nós caímos. Todos nós sabemos o ponto fraco. Todos nós sabemos. E é ali, irmãos, exatamente naquela situação que nós precisamos clamar a Deus pelas misericórdias e deixar. Porque senão, irmãos, eu vou continuar da mesma forma. Maior, muito maior do que eu vir aqui na frente, né? Deixar os meus pedidos no óleo, um ato profético. Nós estamos aqui vivos enquanto a vida, né? A esperança. Estamos aí depositando os nossos pedidos porque nós queremos crescimento. Mas, irmãos, nós não podemos estar aqui na igreja só buscando bênçãos. Ah, mas é errado? Não é errado. Mas eu tenho que ter, irmãos, a convicção da vida eterna. Amém? O fato de nós estarmos aqui, irmãos, nos sujeitando, né, às autoridades que foram constituídas, nos sujeitando ao nosso pastor, à liderança, nos sujeitando a Deus, irmãos, não é à toa. É porque nós cremos, nós acreditamos numa eternidade. E nós queremos, certamente, passar a eternidade ao lado do nosso Deus. Amém? Irmãos, e aqui o filho do profeta se apavorou, gritou, clamou, né? Por quê, irmãos? Porque o machado era emprestado. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, eu falei que nós somos mordomos de Cristo, né? Nós recebemos a vida, e um dia, irmãos, nós vamos prestar contas dos nossos atos perante Deus. Tá? Caí no pecado, irmãos, quando ele fala aqui, ó, né, que ele clamou, ele gritou, ou seja, ele percebeu o erro que tinha feito. Irmãos, e o clamar que nós estamos entendendo aqui é o clamar ao nosso Deus pelas misericórdias. E o nosso Deus, que está no alto dos céus, Ele inclina seus ouvidos e ouve as nossas petições. Amém? Irmãos, somos fracos, é o que a gente ouve, né, na justificativa. A carne é fraca, eu sou fraco, tudo bem. Mas onde está, irmãos, a mudança de comportamento, de atitude diante daquela situação que nós estamos vindo nos arrastando tempos e mais tempos dentro da igreja? Então é preciso que nós venhamos mudar de atitudes, de comportamento. Aqui o filho dos profetas lá, o moço, clamou, né? Era emprestado. Quando ele disse isso, irmãos, ele falou, agora a coisa entortou para o meu lado, né? Era emprestado. Irmãos, e eu entendi aqui, irmãos, que houve ali uma negligência.
Ele quis estar à frente, sabe? Ele quis estar ao lado de Eliseu. Nós queremos estar, tanto age dessa forma, quero estar junto com o pastor, irmãos. E muitas vezes são negligentes. Ué, mas querer ficar junto com o pastor, não é dessa forma que eu estou dizendo. Mas, irmãos, quando eu pego algo emprestado, eu preciso zelar por aquilo. O meu cuidado, o meu capricho, o meu zelo tem que ser maior ainda, porque não é meu. Amém? A nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida de zelo, de cuidados, porque um dia nós vamos prestar contas a Deus. E o que houve ali, irmãos? Por que eu falo que houve negligência, na vida, na situação daquele filho de profeta, que queria, na verdade, ajudar? Porque, irmãos, quando ele pegou o machado, ele viu que havia ali uma folga entre a parte, do ferro e o cabo. Nós manuseamos aí martelo, pá, enxada. Quando você vê que algo está meio frouxo, precisa de ajuste. E o que às vezes a gente faz? Não vou parar agora não, eu vou continuar fazendo meu trabalho, acho que dá para mim terminar esse serviço aqui. Assim agiu ali o filho do profeta. Não, eu vou cortar só um tronco, só uma árvore, vai dar, não precisa de ajustar aqui esse machado, não há necessidade. Ele correu risco. Irmãos, quando nós corremos risco nas situações, nós estamos sabendo, irmãos, que algo pode dar certo ou dar errado. E quando dá errado, é vergonhoso. Irmãos, e ali então aquele filho do profeta, eu entendo que ele foi negligente. Ele precisava ter mais zelo, mais cuidado. Mas ele imaginou que não haveria nada, não aconteceria nada. É só um tronco, é só uma árvore. É só hoje, é só mais uma vez. Não é assim que nós agimos, irmãos? É pecado, mas é o que eu quero, eu gosto. Irmãos, estamos sendo negligentes. Amém? Estamos sendo negligentes porque nós estamos, irmãos, voltando ali num estágio inicial, que é um estágio de vergonha. E o que aconteceu diante de tudo isso aí? E foi com eles, ou melhor, é o 6 agora. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Trazemos então, irmãos, para a nossa vivência. Onde é que nós estamos caindo, irmãos? Onde? Onde nós estamos caindo? O que está me levando a pecar, a cair, a me afastar, da presença do nosso Deus? Onde? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Amém? Irmãos, é impressionante, como que Deus vai revelando a nós, através da tua palavra, as atitudes que nós devemos ter. Então, quando nós erramos, quando nós caímos, quando nós pecamos, é importante que nós venhamos a reconhecer o erro, assim como fez o filho do profeta. E o Eliseu, o profeta, perguntou: mas aonde foi que caiu, o rio Jordão aí, onde é que foi? Ele mostrou. Então, irmãos, ele soube. Nós sabemos o lugar, a situação, a condição exata que nos leva a cair. Nós sabemos. Irmãos, e não adianta ir protelando, adiando as decisões. Não adianta. É preciso, irmãos, que naquele ponto que nos leva a pecar, naquele ponto onde nos leva a escorregar, a cair, ali nós precisamos de conserto. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza e clamar a Deus, irmãos, porque Deus ouve o nosso clamor e nos fortalece.
e faz com que nós venhamos a diminuir para que ele venha a crescer. Amém? Irmãos, e como é importante, vocês estão percebendo, né? Como que é importante a presença do líder junto com a gente, tá? A segurança que nos dá. Naquele momento ali que o machado caiu e toda aquela situação toda, Eliseu estava ali, estava próximo. E qual foi a atitude, né, de Eliseu? Ficou bravo? Não devia ter pego esse machado emprestado? Não. Ele perguntou: onde foi? Olha a humildade, irmãos, né, a bondade de coração. Onde foi? O moço apontou e Eliseu fez o que, irmãos? Orou, né, clamou a Deus, né, pediu a Deus que viesse com provisões, né? Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Amém? Por que Eliseu fez isso? Porque Eliseu, irmãos, sabia muito bem em quem ele cria. Amém? Ele sabia muito bem que Deus, o nosso Deus, seja em qual for a situação, Ele está pronto para nos ouvir, para nos ajudar, para nos capacitar. Amém? Então, irmãos, que o meu pecado seja aparentemente uma coisa, né, insuportável de se romper sozinho, com certeza, irmãos. Mas quando eu clamo a Deus, o nosso Deus ouve, irmãos, e os milagres acontecem em nossas vidas. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Irmãos, é o agir de Deus em nossas vidas. É Deus estender as suas mãos, porque Ele não está lá de braços encruzados, encolhidos, que não possa estender a sua mão, sua potente mão, e nos tirar dessa situação de vergonha, de pecado, de constrangimento. Amém, irmãos? Ou então nós vamos continuar, irmãos, tendo atitudes como o cão, né? Como a porca. E não é isso que nós queremos para nossas vidas. Nós queremos deixar um legado, né, de bênçãos, de proteção para a nossa família, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Amém? Nós temos visto, irmãos, na nossa caminhada cristã, filhos, né, desobedientes, que não se submetem aos pais. Então, eu não estou aqui apresentando culpados, né? Mas assim, as minhas atitudes, irmãos, ela vai gerar na minha casa, na sociedade, na família, no trabalho, situações que nem sempre serão situações agradáveis. Caminhando já para o final, né? 8h30. Irmãos, deixei bem claro aqui, né? A palavra de Deus me revelou. Sou grato a Deus por isso. Em Provérbios, diz assim, Provérbios 7, do 1 e o 2. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e viverás. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Aqui Deus está falando, né, através da sua palavra, pedindo a nós que a palavra de salvação, a palavra de vida, ela venha estar dentro dos nossos corações. Amém, irmãos? Lucas 13:3 diz assim: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, irmãos, não adianta nós ficarmos aqui numa situação de inconstância, pecando, pedindo perdão, porque certamente, irmãos, nós vamos perecer. E não tem coisa pior, coisa mais ruim, mais difícil do que nós presenciarmos os filhos perecendo. Irmãos, porque de repente um ato que eu fiz, algo que eu tenha feito,
irmãos, vai ficar ali na casa, na família. Nós não falamos, nós não aprendemos que é a lei da semeadura. Tudo que nós plantarmos, certamente colheremos. E essa colheita, irmãos, quando sou eu que plantei e eu que colho, é sofrido, mas é suportável. Mas quando nós vemos os nossos filhos colhendo algo que nós plantamos, irmãos, é muito triste. É muito triste, irmãos. Passei dias meditando, escrevendo. Vamos caminhar para o final, né, irmãos? Isaías 59, versículo 1 diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Irmãos, então é essa meditação, tá, irmãos? Que nós possamos buscar no Senhor, no nosso Deus, o equilíbrio para a nossa vida. Que nós possamos, irmãos, a cada dia da nossa vida, termos essa convicção de que a eternidade é certa. Que nós venhamos, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados e clamar a Deus pelas misericórdias, para que nós não venhamos ter uma atitude de cão ou de porca, né? E voltar novamente ao erro, ao pecado. Uma coisa é certa, irmãos, a palavra de Deus diz, né, que de Deus não se zomba. Amém? Então, irmãos, a palavra veio, né, revelando na minha vida, no meu coração, irmãos, dessa forma. Hoje é o 7º culto profético, irmãos. E o que eu já fiz, né, para Deus? Que mudança de comportamento eu já tive, irmãos? Porque senão não vai adiantar, irmãos. Eu vou ficar aqui participando dos 12 cultos, né? E vou continuar da mesma forma como eu comecei. Então, assim, que o Espírito Santo, né, possa falar melhor aos corações de cada um de vocês. Irmãos, reflitam qual é o embaraço, né, que te impede de crescer no reino espiritual. Alguma situação tem, irmãos. Não sei se de repente é um pecado oculto, né? E eu lendo e Deus revelando no meu coração, irmãos, o véu que separava foi rasgado do alto a baixo. Amém? Irmãos, não há separação a não ser o pecado. O véu, irmãos, que separava foi rasgado. Amém? Então, assim, é tremendo o mover de Deus em nossas vidas. E assim a gente encerra, irmãos, tá? Isaías ainda 61:10 diz assim: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da retidão. Amém? E assim a gente encerra, irmãos, essa meditação, né? Que nós possamos a cada dia nos regozijar mais e mais em Deus. Tá? Só finalizando ali a minha história, né, dos tombos, né, que eu caí lá no exército. Depois eu encontrei, irmãos, o caminho, né, a corda, e fui até o fim. Tá? Mas assim, o tombo foi necessário, a vergonha foi necessária, mas fez com que eu tivesse mais cuidado, mais zelo. Tá? E assim é a nossa vida, né? Que nós tenhamos, irmãos, mais cuidado, mais zelo, aquilo que nos leva, né, ao tropeço, que a gente possa retirar da nossa vida. Amém? Pedir para o pastor Vanilton orar, pastor. Por favor. Obrigado.
Glória a Deus, amém, queridos? Palavra abençoada, amém? Que refrigera a nossa alma. Eu gosto de ouvir o Ismael, que ele vai entrando devagarzinho assim no assunto e vai moendo a gente, né? No sentido de ensinar a gente, né? Glória a Deus pela vida do Ismael. Eu quero que você fique em pé neste momento. Nós ouvimos aqui uma palavra. O que nós temos feito para que esse quadro seja mudado na nossa vida? O que vamos fazer diante dessa palavra? A vida é feita de decisões. E quando nós não decidimos, nós ficamos na mesma. E nós não estamos aqui para ficar na mesma, amém, queridos? Nós precisamos prosseguir em frente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Ismael estava falando sobre o arado. Eu trabalhei no arado também. Quer ver quando você não tem prática, né? Você tira um pouquinho o olhar e aí o estrago é grande. Vai cortando, carpinando toda a plantação que está ali. Mas quando você aprende, aí você consegue então fazer o risco certinho no meio das plantações. Então, que nós possamos, queridos, colocar em prática essa palavra. Nós ouvimos já aí 7 mensagens que Deus falou conosco. Então não podemos deixar para tomar decisões amanhã, mas precisamos tomar agora quando Deus está falando conosco. Quero que você feche seus olhos. Vamos estar orando a Deus agora, amém, queridos? Amado Pai, nós ouvimos aqui, ó Pai, esta palavra nesta noite, Senhor Deus, uma palavra de ensino, de crescimento para cada um de nós que estamos aqui, ó Pai. Ó Deus, queremos crescer, não queremos passar vergonha, não queremos ficar caído e prostrado no meio do caminho da vida. O apóstolo Paulo diz que ele havia combatido o bom combate e acabado a carreira, e nós estamos combatendo o bom combate da fé também, Senhor, e precisamos acabar a carreira olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador dessa fé. E eu peço a Ti, ó Deus, ajude esse irmão, essa irmã, cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, que talvez essa noite precisamos, ó Deus, tomar uma decisão, ó Deus, uma decisão para acertar, que as decisões, ó Deus, sejam sábias, que não venham ser decisões levianas, meu Deus, mas decisões que vai marcar a nossa vida, a nossa geração. Pai querido, manifesta o Teu poder, meu Deus, traga ainda mais revelação desse texto ainda, meu Deus, no decorrer dessa noite em nosso coração e nossa vida, Pai. Ó Deus, precisamos, ó Deus, de atitudes. Não podemos, ó Pai, apenas ouvir as mensagens, ó Pai, achar bonitas, Senhor Deus, mas continuar na mesmice. Precisamos mudar, ó Deus, de comportamento, porque a Sua palavra diz que nós devemos ouvir o que o Espírito Santo fala na igreja. Obrigado, Espírito Santo, por falar ao nosso coração nesta noite outra vez. E nós queremos, ó Pai, ó Deus, seguir essa direção, seguir essa palavra, esse ensinamento, ó Deus, porque queremos, ó Deus, crescer no Senhor, crescer na graça e no conhecimento. E nós pedimos a Ti, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, que não venhamos, ó Pai, ó Deus, agir de uma forma assim leviana, diante, ó Deus, de uma palavra, ó Deus, de um comando que o Senhor nos deu do céu, nesta noite, mas que possamos, ó Pai, firmar, Senhor Deus, no nosso coração, a decisão, meu Deus, e mudar, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que haja, Senhor Deus, mudança, Senhor, que haja crescimento, ó Deus querido, que o Senhor possa ser glorificado na nossa vida a cada dia, bem como, ó Pai, na nossa descendência, em nome de Jesus, meu Pai, que possamos, ó Pai, ó Deus, glorificar o Senhor, ó Deus, através da nossa vida, e que possamos marcar, ó Deus, a nossa geração, e deixar um legado, Senhor Deus, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos a cada dia, em nome de Jesus.
Coloca por terra, meu Pai, toda a intenção do diabo, todo espírito que chega de uma forma sorrateira para colocar no nosso coração incredulidade, desobediência, rebeldia, no nome de Jesus, e que nós possamos ser fiéis e obedientes ao Senhor. Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor. Abençoe cada um que aqui está, cada uma, Senhor Deus. Prospera, meu Deus, dê nesse propósito vai ministrar essa noite, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um de nós, meu Senhor. Diga: Senhor Deus, eu quero, Senhor, crescer. Por isso, nessa noite, eu tomo a decisão de mudança na minha vida. Obrigado, Deus, por falar ao meu coração. Eu não quero permanecer como estou, mas eu quero crescer. E por isso, meu Deus, eu tomo decisões nesta noite sobre essa palavra que eu ouvi neste lugar. E não quero ser imprudente, não quero ser surdo e nem desobediente. Por isso, meu Deus, eu quero ser fiel ao Senhor, porque eu quero crescer, e eu quero deixar um legado para outra geração, e também para a minha geração, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, amém, queridos?